É isso, eu estou muito feliz em ver que nós, cidadãos, estamos mais preocupados com a nossa qualidade de vida. Isso é fundamental para o futuro do nosso país. Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, onde a gente conversa, né, com os grandes gestores das companhias que estão ligadas à CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é a voz forte do segmento. E hoje não é diferente, temos a honra de receber o Ronaldo Loyola, gerente-geral da Qualy-Delorto, ele que, sem dúvida alguma, tem uma vasta experiência e vai contar um pouquinho dessa trajetória para a gente. Tudo bem, Ronaldo? Como é que está com você? Tudo em ordem? Tudo bem, Elias? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse seu programa. A Estou honra é aqui à sua nossa e já sei que disposição. você tem um alto astral, vai compartilhar isso com a gente também, né, Ronaldo? Vamos tentar, né, Elias? Vamos tentar. Então, antes da gente entrar um pouquinho nessa conversa, né, se aprofundar nessa conversa com o Ronaldo, vamos à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia, ele que é o presidente executivo da CBDL. Olá a todos, é com muito prazer que hoje eu convido todos a assistirem uma entrevista fenomenal com o Ronaldo Loyola. Ronaldo, que é um dos fundadores da CBDL, participou através de várias empresas do crescimento desse mercado, sempre deixando uma marca muito positiva. Ele é hoje o líder da Qualy-Delorto, uma empresa com mais de 80 anos de história e que traz muitas inovações, muita pesquisa e fazendo uma grande diferença no mercado. Assistam, compartilhem, convidem seus amigos para ver este programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, conduzido de forma brilhante pelo jornalista Elias Awad. Conheça bem o nosso mercado através desse programa. Um grande abraço e até a próxima. Está aí, portanto, o Carlos Eduardo Gouveia trazendo mais uma mensagem aqui para a gente do Diagnóstico por Dentro do Mercado. Ronaldo, você conhece a CBDL, né? Foi um dos fundadores, né? Já esteve à frente da entidade e também conhece bem o Carlos Eduardo Gouveia. Queria que você comentasse um pouquinho sobre todo esse complexo. Carlos Gouveia, CBDL. É muito bom ouvir as palavras do Carlos. Realmente o Carlos posicionou a CBDL num outro patamar. E eu, na verdade, Elias, eu sou meio suspeito para falar um pouco do Carlos, porque eu, na qualidade de membro fundador da CBDL, eu exerci a presidência da CBDL por umas 3 vezes consecutivas, se eu não me engano, e foi justamente em uma das minhas gestões que eu contatei o Carlos e trouxe o Carlos para o nosso grupo. Naquela época que nós precisávamos, tomamos a decisão de ter um presidente executivo para coordenar as operações da CBDL no dia a dia, e eu tive o privilégio de realmente ser o primeiro presidente que contactou e contratamos o Carlos. Eu nem sei quanto tempo faz isso, Carlos, mas é um prazer enorme. Eu tenho uma grande satisfação e sempre é um grande prazer estar com você, porque eu digo a todos que você realmente posicionou a CBDL num outro patamar. Então, é um prazer muito grande compartilhar mais esse momento com você. E parabéns pela visão de profissionalizar a entidade, né, Ronaldo? Porque realmente, né, se cada um, claro, todos fazem com amor, com carinho, né, com grande dedicação, mas nada como ter alguém 100% do dia focado nessas ações, né, Ronaldo? Sim, é verdade, Elias. Isso, e é interessante porque nós tomamos essa iniciativa há muitos anos. Eu acredito que já faz mais de 15 anos isso. Então, nós tomamos essa iniciativa de profissionalização no momento em que a coisa não era muito estimulada, né? Então, a nossa diretoria daquela época tomou uma decisão muito correta, e está aí o resultado do que a CBDL é hoje, justamente por conta dessa profissionalização, né? Muito bom. Mais uma vez, parabéns, Ronaldo. Bom, vamos conhecer um pouquinho então do Ronaldo Loyola, né? Traz um pouco da tua biografia, da tua história pessoal, um pouco também profissional, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Eu acho que eu sou um dos jurássicos do mercado de diagnóstico in vitro do Brasil, viu, Elias? Porque eu comecei já faz muito tempo, eu tenho mais de 30 anos no mercado, sempre em diagnósticos in vitro. Eu comecei a minha carreira lá atrás, quando a empresa Baxter ainda tinha uma divisão de diagnósticos, né? E em seguida ela foi vendida para a Dade Behring, e eu fui, na verdade, o primeiro funcionário da Dade Behring no Brasil, porque foi no momento que a Dade comprou a linha de diagnósticos da Baxter, né?
E passei um tempo na Dade, em seguida fui para a DPC, a Diagnostic Product Corporation, que era uma companhia especializada em imunoensaios, e foi aí que eu trilhei a minha jornada em diagnósticos. A minha carreira praticamente inteira foi feita no segmento de imunodiagnósticos, me especializei nisso. Fizemos um trabalho brilhante ao longo de muitos anos, permaneci ali por quase 20 anos. A DPC liderou esse segmento por muitos anos, até que ela foi incorporada pela Siemens, naquele processo em que a Siemens adquiriu as 3 empresas, né? Que foi a DPC, a Bayer e a Dade Behring. Então, nós fazíamos parte daquilo. E, em seguida, nós fomos para a Aller, né? E aí eu tive a possibilidade e o prazer também de conhecer um pouco do segmento de point of care e testes rápidos, que é o que hoje está se falando muito, né, Elias? Hoje se fala muito nesse segmento de point of care, e eu lá no começo de 2010, eu tive a oportunidade de conviver com esse segmento, que deu continuidade agora também com a QuidelOrtho, que também é uma empresa bastante focada em produtos de testes rápidos e point of care. Mas no meio disso também eu passei, foi muito interessante, eu tive uma jornada muito interessante, que saindo da Aller, eu tive a satisfação de fundar a Trinity Biotech no Brasil, de montar uma estrutura fabril no interior de Minas Gerais para se aproveitar dos benefícios fiscais. Foi um desafio muito grande de construir uma fábrica nesse país, não é uma coisa muito simples. Eu tive o grande prazer de trabalhar com pessoas brilhantes para tornar esse sonho realidade, e hoje a Trinity Biotech está aí no mercado consolidada, e é uma satisfação muito grande. Hoje eu estou aqui na QuidelOrtho, que se chama QuidelOrtho agora porque a empresa Quidel adquiriu a Ortho, porque a Ortho, que é uma empresa ex-Johnson & Johnson também, eu estou aqui vai completar 6 anos, e é uma satisfação muito grande ter o comando e liderar uma equipe brilhante, que estamos fazendo um trabalho fantástico, e temos um futuro gigantesco agora pela frente, Elias, porque a Ortho, enquanto Johnson & Johnson era uma empresa especializada exclusivamente em clinical lab, que era composto de imunoensaios e bioquímica. Então, agora o nosso portfólio se ampliou muito, estamos entrando num novo momento, estamos entrando na era da biologia molecular, do point of care, de testes rápidos. Então, temos aí um futuro brilhante pela frente. Vamos ver no que vai dar. Bom, aqui você já me deu vários insights de perguntas aqui. Vamos começar por esse ponto final, porque, sem dúvida alguma, vivemos momentos de grandes fusões, né? E fusões criando empresas gigantescas, né? Sem dúvida alguma, isso é importante, isso é bom e tudo mais. Mas um ponto que deixa aí, Ronaldo, é a responsabilidade, né, de unir culturas, né, organizacionais distintas, né, e tentar unificá-las, aproveitando, né, as qualidades, né, eliminando algumas dificuldades que elas têm. Como é que está esse processo, né, de cultura organizacional com a junção da QuidelOrtho? Esse é um comentário muito importante, Elias, porque realmente todos nós vemos esse processo, essa tendência de unificação, de integração de empresas. Esse processo não vai acabar porque ele está apenas começando, né? Então tem muita coisa ainda pela frente. Nós somos também pertencentes a esse modelo, né, de gestão, onde a Quidel comprou a Ortho e fundiu uma única cultura. Esse ponto que você tocou, Elias, sem dúvida alguma, é o grande desafio para essas organizações. Realmente, você unir culturas diferentes de empresas que têm tradicionalmente culturas de longa data, de um determinado segmento, de uma determinada postura, ter que integrar as equipes é uma coisa complicada. Você identificar que existem sobreposições de funções também é outra coisa que complica muito, porque não acontece no Brasil, no caso da QuidelOrtho, porque não existia a QuidelOrtho no Brasil. A Quidel não existia no Brasil, desculpe. Então, não existe essa dificuldade de sobreposição. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos eram 2 empresas muito grandes. Então, existe essa sobreposição. Nós estamos há praticamente 2 anos justamente acomodando essas peças para equacionar. Então, é um desafio gigantesco que todas as empresas têm nisso. Mas faz parte. Nós temos que nos adaptar, porque é a realidade, não há como fugir disso. E estamos na finalização desse processo, e é uma coisa bem interessante. E
mais uma vez, até para mim, que sou aí, como eu comentei, um jurássico do mercado, tenho aí uma larga experiência de muitos anos, para mim é muito interessante viver esse novo momento e aprender, sempre aprendendo, Elias, sempre aprendendo, apesar dos meus 30 e poucos anos nessa estrada, com muito aprendizado, eu continuo até hoje aprendendo, e esse modelo gestacional de gerenciamento que está se surgindo hoje, realmente é um desafio para mim pessoalmente, e está sendo muito excitante, mas é realmente o grande desafio dessas organizações de hoje. Parabéns, Ronaldo, porque realmente, enquanto o nosso coração bater, a gente vai estar aprendendo, né? Todo dia, Sem todo dúvida, instante. sem dúvida. Ainda bem, né, Elias? Ainda bem. Não tenha dúvida. E, aliás, né, dentro dessa vasta experiência que você tem no mercado, eu gostaria justamente porque, né, além de fundador da CBDL, né, praticamente 3 décadas aí de atuação nesse segmento, hoje é membro do Conselho Consultivo da entidade, e presidiu também a CBDL, né, e viveu também, né, comandos, né, na América Latina, enfim, né. Qual ou quais você destaca como os principais pontos de evolução desse setor do diagnóstico, né, nessas 3 décadas de atuação, Ronaldo? Justamente o que nós acabamos de falar agora, Elias. Eu, quando comecei nesse mercado, as empresas, essas grandes organizações de hoje, né, essas gigantescas organizações que existem hoje, elas eram muito pequenas dentro do segmento de diagnóstico. Ou seja, se você buscar 30 anos atrás, o segmento de diagnóstico ele era muito, muito linkado à indústria farmacêutica, por exemplo. Empresas que tinham farmacêuticas dentro do seu portfólio, elas se sentiam na obrigação de ter diagnósticos também juntos. Isso aconteceu com várias empresas. Não vou aqui citar exemplos, mas existem várias empresas em que diagnóstico era um pequeno detalhe dentro de uma estrutura gigantesca, né? Com o passar do tempo, essas empresas foram percebendo que não havia a sinergia que eles pensavam que existia, né? Então, iniciou-se um processo de independência operacional dessas empresas. Então, as empresas começaram a dar foco em diagnósticos, elas começaram a desenvolver novos produtos, a desenvolver novos sistemas, novas soluções, novas tecnologias, e a evolução desse segmento foi, assim, absurda ao longo desses anos, né? Hoje eu cito um exemplo clássico, que é na empresa que eu estou agora, que é a Ortho, Quidel Ortho, mas eu estava na Ortho recentemente, como uma empresa da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson é uma empresa gigantesca, e o business de diagnóstico dentro da estrutura da Johnson era peanuts para eles, né? Era uma coisa que não representava absolutamente nada. Então, passaram-se muitos anos sem que essas empresas investissem no segmento de diagnóstico. A partir do momento que elas buscaram a sua independência, as empresas foram adquiridas ou foram incorporadas com foco em diagnóstico, as coisas mudaram. As empresas investiram, as empresas passaram a desenvolver programas especiais focados em diagnóstico. Hoje, o mercado de diagnóstico, Elias, não tem absolutamente nada a ver com o segmento de diagnóstico, não diria nem de 30, porque já é muita coisa, mas eu diria para você que há 10 anos. 10 anos atrás, esse segmento já era muito diferente. Por quê? Porque as empresas estão evoluindo, elas estão investindo, estão buscando novas tecnologias e novos testes, novas soluções vêm surgindo a cada dia. É impressionante a velocidade como o mercado de diagnóstico vem crescendo ao longo dos últimos anos. Perfeitamente. Você realmente citou, né, nessa velocidade, né? E a gente acompanhou também, né, com a situação do coronavírus, né, que essa velocidade ganhou ainda mais velocidade, né, mais gestão, mais atuação, né, mais direcionamento, enfim. Gostaria que você trouxesse também um pouco, né, de como foi a atuação da empresa nesse processo e que transformação principal ela trouxe dessa linha do coronavírus. A Ortho, quando na época da pandemia ainda éramos Ortho, né? A Ortho, nós tivemos a honra e a satisfação de ser uma das pioneiras, uma das primeiras empresas no mundo que desenvolveram os testes de Covid. Foram poucas as empresas no mundo que aceleraram esse processo, né, de desenvolvimento dos testes. Então, isso surgiu em 2019. Eu diria para você que em fevereiro de 2020, a Ortho já disponibilizava os seus testes de coronavírus para o mundo, né? Isso foi assim, uma coisa impressionante. Isso contribuiu muito, muito, por exemplo,
para a nossa situação, porque muitas empresas naquela época de pandemia, eu me lembro perfeitamente que empresas que não tinham dentro do seu portfólio produtos relacionados à Covid viveram momentos dramáticos, né? Porque o mercado parou, tudo parou e tudo vivia em função de coronavírus. Então, as empresas que tinham testes de coronavírus naquela oportunidade se deram muito bem. Nós fomos uma dessas empresas, nós tivemos um salto fabuloso naquele período. Não que eu queira explorar aquilo que muitos dizem, né, de que nós aproveitamos um momento para isso, mas nós estávamos no lugar certo na hora certa. E nós nos aproveitamos disso sem dúvida alguma e colaboramos, inclusive, o mais importante de tudo, Elias, é que nós colaboramos com a sociedade, porque nós contribuímos com a ciência, nós contribuímos com a medicina. Eu acho que nós contribuímos muito para salvar vidas, inclusive, né? Então, foi um período bastante interessante. E a Quaidel é ainda mais relevante, porque a Quaidel foi a primeira empresa nos Estados Unidos a fazer uma parceria com o governo americano de abastecer todo o mercado americano com testes de coronavírus já no final de 2019. Então, o sucesso da Quaidel veio daí, inclusive, né? Então, nós tivemos uma experiência muito boa com aquele momento, pelo menos, em ter a oportunidade de contribuir com a sociedade para passar por aquele momento tão dramático que nenhum de nós queremos lembrar mais, né? Não tenha dúvida. E você reforça aqui uma mensagem que nós passamos a cada programa, Ronaldo, justamente, né, que é da responsabilidade que as empresas, né, de diagnóstico da área da saúde têm, né, primeiro em cuidar, preservar e salvar vidas, né? Então, e nós, como sociedade, ficamos muito seguros, né? A cada programa que a gente apresenta, justamente vendo essa mentalidade, né, da indústria, né? Sem dúvida alguma, tendo nós da sociedade como alvo principal, né? Então, parabéns por essa atuação, viu, Ronaldo? Me chamou a atenção também, Ronaldo, porque além dos especialistas de mercado, né, tem pessoas, né, que são leigas e gostam de acompanhar justamente para entender um pouco da gestão das companhias e tudo o nosso programa, né? Mas é uma tecnologia patenteada de lâminas secas de película fina. O que é isso? A Ortho, desde Johnson & Johnson, ela tem a exclusividade, é uma empresa pioneira em criar uma tecnologia única. Não existe em nenhum lugar do mundo uma tecnologia similar. Falando grosseiramente, justamente para, como você disse, que estamos lidando com pessoas leigas, esta tecnologia surgiu, por exemplo, da Kodak. A Kodak, os jovens não vão se lembrar, mas antigamente existiam aqueles slides onde você fazia as gravações e saía naqueles slides as fotos, os filmes que você fazia, tudo aqui. A Kodak foi quem criou essa tecnologia de slide. Então, a Johnson & Johnson e seu corpo científico identificou ali uma oportunidade de transformar aquilo num teste de diagnóstico. Então, os nossos testes, enquanto todas as outras empresas, por exemplo, para fazer seus testes de bioquímica tradicionais, utilizam da tecnologia de química líquida, utilizando apenas os frascos, os tubos de ensaio, onde a reação ocorre dentro de um tubo e ele é pipetado dentro de cubetas independentes, específicas para fazer um determinado teste. O nosso não, o nosso é um slide, onde uma gota de um determinado reagente cai dentro desse slide, que é um papel filtro, e ali é que ocorre essa reação, sem qualquer necessidade de utilização de água ou detritos que possam gerar problemas, por exemplo, a nossa atmosfera, qualquer coisa. Então, nós também temos esse privilégio de ser a única empresa no mundo que detém a tecnologia da química seca, que é uma coisa fantástica e adaptada, inclusive, para os novos tempos, para quem se preocupa muito com o meio ambiente no futuro. Nós não geramos detritos e problemas ao ambiente com a nossa tecnologia. E é uma coisa fantástica para nós isso. Perfeito, explicadíssimo. Nós comentamos aqui da cultura organizacional, né, da junção de duas culturas, né, da Quaidel depois com a Ortho, né, e aqui a gente já tem um ponto para poder, talvez, destacar, né, esse sucesso da junção,
abre aspas aqui, vendo dentro do site, né, da empresa, imaginando um futuro melhor, juntos estamos comprometidos, primeiro, com os nossos colaboradores e priorizamos ações que apoiem membros de equipe felizes, inspirados e engajados. Queria que você trouxesse um pouco desse conceito. Esse é outro aspecto muito importante que está diretamente conectado ao momento que nós vivemos no planeta, né? Principalmente, mais uma vez, depois desse processo de pandemia, parece-me que as pessoas passaram a se preocupar um pouco com qualidade de vida, as pessoas começaram a perceber que não valia muito a pena estresse excessivo, que compromete a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Então, é muito interessante que o pós-pandemia nos trouxe isso, Elias, nos trouxe a necessidade de ter qualidade de vida. Qualidade de vida passa necessariamente por saúde mental, por saúde emocional. Então, as pessoas precisam se sentir bem, as pessoas precisam ter prazer naquilo que elas fazem. Nós hoje vivemos, por exemplo, grande parte das empresas, talvez no mundo com certeza e no Brasil também, o modelo híbrido de trabalho, né? Então, as pessoas perceberam o benefício que eles tiveram em trabalhar em casa, sem enfrentar. Acabei de dizer para você que eu cheguei atrasado para a nossa reunião por causa do trânsito. As pessoas perceberam que ficar 2 horas dentro de um trânsito, já dentro de um carro, num trânsito, ou num ônibus, seja lá um veículo de transporte que seja, já chega no trabalho já estressado. Então, isso compromete a qualidade do seu trabalho, compromete a sua saúde, enfim. Então, nós da Quailiot estamos muito, muito ligados a esse tipo de processo. Então, nós já implementamos esse sistema híbrido de trabalho. Hoje, nós temos aqui uma equipe específica, nem todos, por exemplo, estão no nosso escritório apenas 2 dias por semana, os outros 3 desenvolvem, sem qualquer quebra, sem qualquer problema em produtividade, Elias. As pessoas continuam produzindo normalmente, continuam fazendo o seu trabalho como tem que ser feito, e com um agravante, felizes, menos estressadas. Então, o resultado, entregam-se os resultados com muito mais facilidade. Então, nós estamos incentivando muito esse tipo de coisa. Nós estamos divulgando e implementando uma sólida e muito forte política de diversidade e inclusão também. Nós temos aqui programas intensivos, programas bastante sérios de engajamento das pessoas dentro de políticas de diversidade e essas políticas de diversidade e inclusão que muito se fala. Nós estamos muito engajados nisso e a nossa equipe também. Isso traz conforto, isso traz segurança, isso traz felicidade. Eu vejo realmente, se eu voltar, digamos que 5 anos atrás, onde o pré-pandemia, eu vejo que a minha equipe está muito mais feliz, Elias. Eles estão muito mais engajados dentro de um projeto de futuro, eles se sentem muito mais confortáveis e as entregas de resultados estão sendo muito boas. E nós estamos seguimos nessa linha de investir pesadamente nessa cultura de engajar as pessoas num projeto de qualidade de vida. Nós queremos o nosso pessoal feliz, nós queremos a nossa equipe satisfeitas e com orgulho de trabalharem na empresa que eles trabalham. Então, nós vamos seguir essa trajetória porque está sendo um sucesso para nós. Perfeito. Esse sistema aí, porque realmente a gente vivia, né, um sistema engessado, né, da exigência da presença física, segunda a sexta e tudo mais, aquela coisa toda. Esse gesso foi quebrado pós-pandemia? Ou durante a pandemia? Certamente foi quebrado. Por quê? Porque as pessoas perceberam que não havia necessidade disso. Existem funções, evidentemente que existem funções que o presencial é fundamental. Eu não diria para você que 100% de home office, por exemplo, seja saudável para uma organização. Por quê? Porque existe a necessidade de interação pessoal. As pessoas precisam ter contatos, as pessoas precisam se interagir fisicamente para poder desenvolver, mas percebemos que não há necessidade de ter 100% presencial. Há como desenvolver e entregar resultados de uma maneira mais cômoda. Alguns, inclusive, não gostam muito de home office, você sabe disso, né? Muitos não têm estrutura em casa, muitos têm problema com filhos, essa coisa toda, mas a grande maioria tá curtindo muito esse momento e estão muito satisfeitos com isso. Eu acho que esse modelo é irreversível,
eu vejo que as empresas dificilmente conseguirão retomar um processo de 100% presencial, porque existem funções que não existe necessidade de presencial, né? Então, e estamos descobrindo isso a cada dia. Então, isso está sendo muito interessante, mas eu acho que é irreversível, Elias, eu acho que isso dificilmente vamos retomar um mundo como era antes, né? Concordo plenamente com você claro que, né, a pandemia não deixa saudades, né? Mas dela a gente trouxe Deixa um alguns. legado. É, exatamente, alguns pontos favoráveis, né? Acredito que este, então, seja um deles, né? Sem dúvida alguma, melhorou a qualidade de vida, melhorou o relacionamento com a família, presença física e tudo mais, e trabalho também, né? Resultado de É, trabalho. sim, Porque, sim. imagina, você 2 horas no trânsito, chega no trabalho, imagina, né, o nível de estresse que É, você tá carregando e tudo mais, né? é. É verdade, compromete toda a sua saúde, né? Porque você tem que acordar mais cedo, você tem um longo percurso. Imagine as pessoas que dependem de transporte público, por exemplo, que moram no outro lado da cidade. Leva 3 horas para chegar no escritório e 3 horas para voltar para casa. Entendo. Então, isso compromete a saúde mental das pessoas e não é o que nós queremos nesse momento. Ronaldo, me chamou a atenção também a atuação da empresa em relação ao diagnóstico de uma doença que estourou na década de 80, né? Ainda está presente, né, fortemente, mas pouco se fala, que é o HIV, que é a AIDS. Queria que você trouxesse um pouco também dessa atuação. Sim, você disse muito bem e é importantíssimo. Eu até questionaria as entidades oficiais para que não negligenciassem esse aspecto. Não é porque encontramos soluções ou a coisa diminuiu, conseguimos ao longo dos anos é, conscientizar a população da necessidade de cuidados, etc., e diminuiu muito a incidência dessa doença, não é por isso que a coisa deve ser negligenciada. E eu vejo realmente que existe essa tendência das pessoas esquecerem um pouco disso, isso não pode acontecer realmente. Nós temos dentro do nosso portfólio não somente o teste de HIV, que é um dos testes mais comercializados e é um dos top 5 itens comerciais nosso, um dos testes que nós mais vendemos, porque nós temos um teste bastante eficaz de terceira geração para HIV, que é muito utilizado e ajuda muito muitas organizações. Mas não somente os testes de HIV, nós temos um portfólio completo de doenças infecciosas relacionadas a isso. Então, nós temos testes de HPV, testes de hepatite de diversos, testes de sífilis, de Chagas. Então, nós temos uma plataforma muito extensa de doenças infecciosas, mas especificamente falando de HIV, é muito importante esse ponto que você toca. Nós, como responsáveis por um setor de saúde, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos deixar de dizer que isso ainda é bastante grave. Melhorou muito, evidentemente, quem teve a infelicidade de descobrir uma doença dessa lá na década de 80 teve seríssimas dificuldades porque era um momento crucial. Hoje não é tão crítico assim, porque existem meios, a ciência evoluiu e nós temos possibilidade de salvar muitas vidas com isso, embora ainda haja preconceitos, ainda haja uma série de coisas discriminatórias, mas diretamente relacionada à saúde especificamente, nós sabemos que hoje existe tratamento mais eficaz, mas ainda é uma coisa muito séria e eu gostaria muito que as entidades governamentais, as entidades de saúde do país estivessem muito atentas a isso, porque continua sendo sério. Nós continuamos fazendo a nossa parte, continuamos promovendo o nosso teste de HIV, é um dos testes que nós mais vendemos e esperamos ver um pouco mais de conscientização da população para a gravidade desse problema. Sem dúvida, e de alertas também, né, governamentais, sem dúvida alguma, que é muito importante, né? Isso a gente Sim. convive e realmente precisa combater cada vez mais. Ronaldo, olha, para a gente encerrar, queria que você trouxesse, né, antes da tua mensagem final, apresenta um pouquinho da Quaida Lorto, né, porque é uma empresa mundial, em quantos países atua, enfim, fique à vontade para trazer um pouquinho da empresa. Então, Elias, para a Quaidel Orto, enquanto Quaidel Orto, não enquanto Quaidel e Orto, que eram duas empresas, a Quaidel adquiriu a Orto e se formou a Quaidel Orto. A Quaidel é uma empresa americana
que se especializou e teve uma atuação brilhante no setor de point of care, de testes rápidos e biologia molecular. Como eu expliquei, foi a primeira empresa nos Estados Unidos a desenvolver o teste de biologia molecular para diagnósticos de Covid-19 e fez um contrato com os Estados Unidos, com o governo dos Estados Unidos, para abastecer todo o mercado americano. Era interessante porque nós sabemos, eu não estive nos Estados Unidos naquela época porque nem podia, né? Mas nós temos pessoas que convivem. E logo pós-pandemia eu estive lá, era impressionante, porque em cada esquina nos Estados Unidos tinha uma barraquinha, tinha um carrinho lá, onde qualquer cidadão poderia passar. É como se na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, tivesse uma vanzinha com as pessoas da área da saúde, coletando sua amostra para fazer o teste. Nos Estados Unidos, cada esquina que temos lá tinha isso. E o nosso teste de Quidel era presente, foi o primeiro teste oferecido nesse processo. E o próprio governo mandou para as residências, né, Ronaldo? Sim, mandava para as residências. Foi uma coisa impressionante. E a Quidel foi pioneira nisso. Foi a primeira empresa que fez parte desse processo. Tanto que a Quidel, que era uma empresa relativamente pequena dentro do segmento de diagnóstico mundial, com um faturamento que não era representativo, em um ano e meio, ela quintuplicou o seu faturamento e se tornou uma das maiores empresas do mundo em termos de faturamento. Por isso, inclusive, adquiriu a Ortho nesse momento, né? Então, a Quidel era uma empresa especializada em biologia molecular, point of care e testes rápidos, né? E como hoje nós temos, inclusive, um novo momento no nosso processo de saúde, com o governo aprovando a inclusão de testes rápidos para se fazer em consultórios médicos, vender testes em farmácias e etc. Isso vai se expandir inevitavelmente. Nós, da Quidel já temos expertise nisso, porque a Quidel já faz isso nos Estados Unidos há muitos anos, de comercializar os seus testes dentro de consultórios médicos, dentro de farmácias. Foi um dos testes de farmácia mais vendidos no mundo, foi o teste da Quidel para Covid-19, né? Então, nós já temos essa expertise, porque nós vamos incorporar essa cultura da Quidel. Por outro lado, nós temos a Ortho, que vem da Daisy Johnson, com essa tecnologia exclusiva, com essa filosofia de pioneirismo no tratamento das nossas tecnologias, mas, sinceramente, nós vínhamos presos a um portfólio que não tinha como se expandir. Como o mundo de diagnóstico está caminhando para essa questão de point of care, de telemedicina, o mundo está caminhando para isso. Então, a Ortho estaria, Elias, eu diria que um pouco defasada, um pouco atrasada nesse processo, por não ter alternativas para esse novo mundo, coisa que os nossos grandes concorrentes já têm. Todos os nossos grandes concorrentes mundiais já atuam não somente no segmento de clinical lab, dentro de laboratório, dentro de hospitais, mas também nesse segmento de telemedicina e point of care, testes rápidos para farmácia, para consultórios médicos e etc. Então, hoje nós nos sentimos preparados. Hoje a Ortho tem um portfólio bastante amplo e nós estamos preparados para encarar as necessidades deste mercado que é cada vez maior. Então, nós estamos prontos para brigar e, infelizmente, os nossos concorrentes vão sofrer com isso, porque nós estamos preparados para o que deve e é agora, viu? Vou chegando, né? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, Me aguarde, mais ou menos assim. Muito bom. Olha, Ronaldo Loyola, gerente-geral da Quidel Ortho, quero agradecer demais a tua participação, mas não sem antes, né, que você deixe uma mensagem final para quem nos acompanha. A minha mensagem final é agradecer, muito obrigado pelo espaço, Elias, esse espaço que você tem aberto aí para os líderes do mercado diagnóstico tem sido muito importante, eu venho acompanhando as suas edições, os meus colegas aí que fizeram apresentações magníficas aí que eu assisti, acompanhei, passaram mensagens fabulosas, nós temos que tomar muito cuidado. Eu percebo que, como nós comentamos durante a nossa conversa, o pós-pandemia trouxe uma série de mudanças comportamentais. Apesar da tragédia, apesar do momento dramático, ele nos obrigou a encarar a vida, a encarar a nossa saúde de forma diferente. Então, eu vejo
Eu acho que os nossos colegas todos que falaram antes de mim no seu programa falaram sobre isso. Eu vejo que o segmento diagnóstico, laboratórios de análises clínicas jamais fizeram tantos exames clínicos como fazem ultimamente. Isso você pode ter certeza, Elias, você atuando, retomando os momentos de diagnóstico, nunca se fez tantos exames diagnósticos como vem se fazendo hoje. Nós não estamos dando conta, os meus concorrentes não estão dando conta, nós não estamos dando conta da demanda, porque a demanda aumentou muito. E por que isso aconteceu? Porque o cidadão passou a tomar consciência de muitas coisas. Eu, você, muitas pessoas, cerca de 4, 5 anos, sentiam uma dor no peito, sentiam uma dor na perna, alguma coisa, toma um medicamentozinho aqui, um analgésico ali, e a vida que segue. Hoje não, Elias, a pessoa sente uma dor qualquer, algo qualquer, uma dor de cabeça um pouco mais frequente, vai imediatamente a um médico, procurar um médico para saber o que é aquilo, e dali ele sai com uma lista de 40 exames de laboratório, e vai para um laboratório fazer exames. Então, esse é um momento muito importante, que nós temos que aproveitar esse momento de novo, não somente sob o ponto de vista comercial, enquanto empresa que pode se beneficiar comercialmente e financeiramente disso, eu não falo disso, eu falo de nós, cidadãos, que estamos tendo a maior consciência, estamos nos preparando mais, estamos nos preocupando mais com a nossa saúde. E, felizmente, nós temos empresas como a Quidelorte, que está aqui para contribuir para que isso seja possível, para dar qualidade de vida para todos nós, para todos os cidadãos, independente de ser líder do mercado diagnóstico, atuar no segmento diagnóstico. Isso é bom para o cidadão. Então, a mensagem que eu que eu deixo aqui é isso. Eu estou muito feliz em ver que nós, cidadãos, estamos mais preocupados com a nossa qualidade de vida. Isso é fundamental para o futuro do nosso país. Não tenha dúvida, olha, uma riquíssima mensagem, porque quem já está nesse caminho confirmou agora que o caminho é correto. E quem não está, né, que abra os olhos e vá, então, atrás, né, dessa prevenção, né, ou desse socorro, né, por meio de um exame laboratorial para realmente detectar algo, né, ou pelo menos descartar uma possibilidade de alguma coisa mais séria. Ronaldo Loyola, gerente-geral da Quidelorte, quero agradecer demais a sua participação, a riqueza de conceitos que você compartilhou com a gente, e o programa aqui foi desenvolvido para vocês. Então, use e abuse aqui do nosso diagnóstico por dentro do mercado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado você, Elias, obrigado a todos, obrigado por participar do programa. Tivemos hoje, então, aqui Ronaldo Loyola, gerente-geral da Quidelorte, e você sabe, o diagnóstico por dentro do mercado foi criado justamente para apresentar a vocês as mentes brilhantes que comandam as nossas empresas de diagnóstico laboratorial, que são todas elas ligadas à CBDL. Obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Tchau, pessoal!